Hoje, o programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Abidoc apresenta um diálogo a respeito de iniciativas no campo da educomunicação e educação socioambiental e climática. Conheceremos mais a respeito do projeto Educom e Clima e da Coalizão Brasileira pela Educação Climática. Para falar a respeito, recebemos a jornalista Thaís Brianesi, que é docente na graduação e pós-graduação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ECA-USP. A pesquisadora é doutora em ciência ambiental e mestre em sociedade e cultura na Amazônia. Ela é entrevistada do episódio 15 da série 15 Caminhos da COP30 no Brasil, a temperatura de nosso termômetro da emergência climática, e do episódio 8 da série 7 Educomunicação Socioambiental em Pauta. Thaís, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Abidoc. Hoje tratamos da COP30, né, da Conferência do Clima, que vai ocorrer em novembro, em Belém, e também da educomunicação socioambiental. A primeira pergunta, né, para você é para que você fale a respeito do projeto Educom Clima. O que é, quem participa, quais são as ações, né, para a gente também poder interagir. Obrigada. Obrigada, Sucena. É uma alegria estar aqui de novo conversando com você no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente. Eu sou muito fã. Quando a gente falar de educomunicação socioambiental, o seu programa ele é uma referência, né, dessa aproximação entre educomunicação e educação ambiental. Mas indo direto à pergunta, Educom e Clima é um nome, linguagem simples, resumido, que a gente deu para o projeto de pesquisa cujo nome enorme é a nossa pergunta de pesquisa, que é como a educomunicação pode contribuir para ampliar e qualificar as práticas de educação ambiental climática na educação básica no Brasil. Ufa, é imenso, né? Mas é um projeto de pesquisa financiado pela FAPESP, que é a Agência Estadual de Financiamento à Pesquisa de São Paulo, dentro de um programa que chama Programa de Pesquisa em Política Pública, e essa informação é importante porque isso significa que não é uma pesquisa sobre política pública, é uma pesquisa com política pública, ajudando a qualificar, a prototipar e tendo como parceiro institucional pelo menos um órgão público. No caso do Educom e Clima, a gente tem 4 órgãos públicos, porque a educação ambiental climática, ela precisa de muitas parcerias para se efetivar, né? Então, a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, o Departamento de Educação Ambiental, liderado pelo professor Marcos Sorrentino. A gente tem o Ministério da Educação, na figura da Secretaria de Educação Básica, a professora Kátia Schweica, também grande parceira. A gente tem o Ministério da Ciência e Tecnologia, na figura do programa Semadem Educação, Raquel Treiber, parceiraça. E a gente tem a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, com seus núcleos de educomunicação e de educação ambiental, e a gente tem trabalhado com prototipado os processos formativos com escolas municipais de São Paulo. O projeto é de 2 anos, bem curtinho, começou em fevereiro do ano passado, né, 2024, vai até fevereiro de 2026, e vou falar rapidinho as 4 grandes frentes dele, porque a gente poderia passar o programa falando só dele, o que você quiser saber mais, você pergunta, né? Uma frente é a agenda de política pública, então a gente, como qualificar as práticas de educação ambiental climática, deixar recomendações para o governo, tanto no nível federal, estadual, quanto municipal. A gente teve ano passado esse processo de co-construção, a agenda está publicada no site do Centro Soberania e Clima, na forma de texto completo, versão sintética, infográfico, em português, inglês e espanhol. A gente está falando de COP, essa tradução é na tentativa de ser mais um instrumento a contribuir, por meio dos esforços da Coalizão Brasileira pela Educação Climática, com essa incidência, essa maior presença necessária da educação dentro dos compromissos nacionais voluntários, né, NDCs, nas siglas ali da COP30. Frente 1. Frente 2, levantamento de práticas. A gente sabe, a educomunicação é isso, ela não nasce na academia, né? A academia verifica que essa prática dos movimentos sociais, da educação e comunicação popular é potente, tem características bastante inovadoras e vai construindo um paradigma, uma teoria, sistematizando, nasce assim, né, o conceito de educomunicação e o campo de pesquisa prática. Mas vem da prática, né, principalmente dos movimentos sociais. Então,
a gente tinha a hipótese de que olhar para a educação ambiental climática a partir de práticas educomunicativas já estava acontecendo. Então, a Frente 2 era fazer esse mapeamento, a gente fez junto com 2 grandes parceiros, porque eu falei só os parceiros governamentais, né? Então, me dá chance de falar dos parceiros da sociedade civil. Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental, ANPEA, Movimento Escolas pelo Clima, que tem como secretaria executiva Reconecta. ANPEA, Evandro Albiac e Maria Henriqueta, pesquisadores associados aqui no nosso projeto, Movimento Escolas pelo Clima, Edson Grandisoli, também grande parceiro pesquisador associado. Então, com o apoio dessas 2 redes, principalmente, também com a rede da campanha Aprender para Prevenir, do CEMADEM Educação, a gente divulgou, né, circulou um formulário online que quem tivesse práticas Brasil afora de educação ambiental climática na perspectiva da educomunicação poderia preencher se quisesse participar da pesquisa, né? E o formulário já dizia, a gente vai construir um banco de dados abertos. Então, você está aqui, a autorização, inclusive, era essa, estou disponibilizando essas informações para depois serem publicadas e qualquer uma poder consultar. A gente ficou muito surpresa, a gente sabia, né? Tinha hipótese que essas práticas estavam no Brasil afora, mas a gente não esperava receber em menos de um mês 198 práticas, dados detalhados de 198 práticas. A gente já terá no site do Monitorear, que é sediado no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, monitorear.org.br, esse banco de dados disponível para consulta. Frente 3, processos formativos, coração do projeto, fizemos uma turma experimental que começou com 50 escolas da rede municipal de São Paulo, terminou com 33, porque foram 3 meses, com encontro presencial toda semana, é pesado, teve gente que não conseguiu ir até o fim, mas terminamos com 33 escolas que passaram pelo processo formativo, nos ajudaram a testar algumas metodologias e elaboraram o seu plano de ação climática. Agora a gente está o quê? A partir dessa experiência da turma experimental, construindo um EAD autoinstrucional que vai ser disponibilizado gratuitamente para qualquer educador ou educadora da rede pública ou privada do Brasil, no AvaMEC, que é o ambiente virtual de aprendizagem do MEC, vai ser um curso de 60 horas, certificado. Então, esse grande desafio, como é que a gente agora traz para 100% EAD autoinstrucional, uma experiência de formação de 3 meses em que a gente se encontrava toda semana. E por que autoinstrucional? Para ganhar escala, né, Sucena? Então, essa é a parte dos processos formativos, a nossa intenção, e quando eu digo nossa, é da equipe inteira do projeto, mas também do Ministério da Educação, que é parceiro nessa frente, né, construindo ali com a equipe de design instrucional, da Secretaria de Educação Básica, a parte física, né, colocando de pé o curso, os exercícios, seu ambiente, a nossa ideia é que ele seja lançado durante COP30, já que o nosso tema é COP30. E no final, última frente, monitoramento e avaliação. Não adianta a gente fazer processo formativo e não seguir acompanhando quem passou pela formação para saber o que foi possível implementar ou não, o que deu certo ou não, e seguir, né, nesse processo reflexivo de continuidade da prática. Então, aqui a gente usa os indicadores e dimensões de avaliação do Monitorear, que é o Sistema Brasileiro de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, elaborado de forma participativa pela ANPEA, Associação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental, e a gente, no monitoramento e avaliação, está acompanhando essas 33 escolas e vai registrar no Monitorear as experiências, e isso também é uma entrega, né? Qual foi, de fato, o resultado do processo formativo no chão da escola? Sucena, nessa turma experimental eram todas de São Paulo, cidade. Então, por isso a parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A cidade de São Paulo ela é dividida em 13 diretorias regionais de educação. A gente conseguiu ter escolas de 12 diretorias nessa formação. Então, é basicamente todo mundo Mata Atlântica e uma Mata Atlântica já bem degradada, né? Então, exemplos da relação com esse bioma, em geral, é uma relação com a destruição do bioma, com a não presença. Então, os planos de ação climática, que é importante dizer, não inventam a roda, e não era essa a perspectiva. Eles são, inclusive, elaborados a partir de um diagnóstico. O que a escola já tem, o que a escola já faz, como potencializar e como conseguir clarear esse vínculo com o enfrentamento da emergência climática. A escola tem lá o bicicletário e quer reativar, esse é um exemplo concreto. Com a ligação disso, a partir desta ação, de discutir
emergência climática e a contribuição da escola no enfrentamento. Então, são exemplos nesse sentido. Escolas que estão em área de risco, né, inclusive de alagamento e enchente. Então, uma delas aqui na zona leste da capital paulista, São Mateus, ela tem uma imprensa jovem, que é uma agência estudantil de notícia. Já tinha. Ela tinha um pouquinho antes do curso instituído uma editoria de clima na sua imprensa jovem. Então, o plano de ação climática do professor é potencializar, ampliar essa editoria de clima. Inclusive, a gente teve essa semana, né, estamos aqui gravando na quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025, na segunda-feira, 4 de agosto, a gente teve um evento presencial da Coalizão Brasileira de Educação Climática aqui na ECA, parte da São Paulo Climate Week, e essa imprensa jovem veio por iniciativa própria cobrir o evento, foi muito legal. Então, são todos deste bioma, mas você pode me perguntar, se não está perguntando, eu já me pergunto, porque essa é uma questão para a gente, né? Mas o EAD vai ser só a partir de São Paulo, da Mata Atlântica? O EAD não é para o Brasil inteiro? Sim, e é por isso que entra também a Frente 2, aquelas 198 iniciativas que eu te contei que voluntariamente enviaram seus dados. Aí nelas a gente tem experiências de todos os nossos biomas, e vou destacar uma da Caatinga, né? A Chapada Diamantina, Universidade Estadual da Bahia, UNEB, faz um trabalho muito forte em parceria com a Comissão Pastoral da Terra, a professora Gislene Gomes, Gil, um trabalho de produção de notícias, de denúncia e anúncio dos impactos da instalação de usinas eólicas, né, de produção de energia a partir do vento, que estão se dando principalmente em comunidades quilombolas, afetando demais essas comunidades, como a usina faz barulho, não para, é de noite, ela deixa uma luz acesa que o pessoal dormir é horrível, ela movimenta areia em região de preservação, e essas comunidades muitas vezes sequer foram consultadas, e pior, essa energia, a comunidade está ali embaixo daquela usina, com todos esses impactos, a energia não vai para ela. Então, um trabalho de mobilização, de dizer, não, mas não é bom, Thaís, energia eólica, não emite menos gases de efeito estufa do que energia fóssil, que é aquela a partir do petróleo, derivados, carvão e gás natural? Sim, mas esse era um dos debates, um dos debates fundamentais do Educom e Clima. Sim, mas enfrentar a emergência climática não é só reduzir gases de efeito estufa, que é fundamental, é fazer isso com equidade, né? Então, não por acaso a gente tem, e aconteceu esse ano o primeiro encontro nacional na Paraíba, já um movimento dos atingidos por renováveis. Então, se nas 33 os exemplos são da capital paulista e da Mata Atlântica, nos 198 iniciativas que mês que vem já estão disponíveis para todo mundo consultar, entrar em contato, a gente tem exemplo de todos os nossos biomas. E o que mais assim, te impactou, né, desses quase 200 iniciativas, fora essa que você citou como exemplo, né, com relação à mobilização, né, e o entendimento também, a compreensão local, né, do que é realmente a emergência, a crise climática, e o papel também dos diplomatas, dos cientistas, né, que vão estar, enfim, no pano de fundo da COP30. Não sei se isso também veio com toda essa leitura desses projetos. Então, primeiro é contar que ela está em processo, né, Sucena? Embora não, por ser um projeto muito curto, é assim, a gente agora está montando o banco de dados, tem na equipe uma pesquisadora mestranda, cuja dissertação é essa análise, mas o que tem me impactado de maneira geral na minha vivência no Educom e Clima e nessa interface, né, de enfrentar a emergência climática a partir de práticas dialógicas, primeiro é o quanto que tem uma distância enorme entre o que é a diplomacia, o que é uma discussão
por exemplo, de convenção das partes, né, que todo ano se reúne, que são as COPs do clima, que em novembro desse ano vai se reunir lá em Belém, na qual muitas vezes educação, e acho que isso é algo que a gente precisa falar, mal aparece nos compromissos, é sempre visto como firula, etc. E, por outro lado, quem está ali nos territórios, como a gente diz, resistindo com S, né, que enfrenta muitas dificuldades, tem que resistir, e resistindo com X, existindo no dia a dia, porque não tem opção se não resistir, né? E fazendo isso, muitas vezes, as organizações que estão na prática do comunicativo é uma prática coletiva, então fazendo isso, muitas vezes, a partir de uma lógica que não é uma lógica de exploração do humano ou de exploração da natureza, que é uma lógica como a gente trabalha a partir do bem viver, né? De que o que vale é a vida, a integração, a economia tem que estar a serviço da vida, não o contrário, né? Então, essas práticas demonstram isso de maneira diferente. E outra coisa que tem chamado muito minha atenção, assim, que eu tenho, né? Tem que parar para refletir, mas sabe, que vai ficando, você fala, caramba, me parece que tem realmente uma recorrência aí, se a gente, né? Mas, de novo, eu não consegui olhar para 198 ainda. Mas já realizavam esse trabalho, né, socioambiental. A emergência climática vai batendo, vai se fazendo mais presente, e elas conseguem ver, por um lado, quanto a emergência climática agrava as dificuldades que ela enfrenta, então isso tem a ver com o que a gente debate de justiça climática, né? É reconhecer, ou, por exemplo, de racismo ambiental, que as populações racializadas, que estão historicamente mais exploradas, que estão nas regiões, por exemplo, de moradia em maior vulnerabilidade, ou vulnerabilidade econômica, ou vulnerabilidade social, menos acesso aos direitos, quando os eventos climáticos chegam, a gente diz chegam para todo mundo, ok? Porto Alegre inundou como um todo, mas quem sofre mais o impacto, né, é quem está. A exposição pode até ser a mesma, mas a vulnerabilidade é diferente, né? Então, se alagou a casa da pessoa que só tem aquela casa, ela fica sem casa. E aí ela vai ser abrigada numa escola pública, fica sem escola a criança ao redor. Se alagou a casa de alguém que tem aquela casa, uma casa de veraneio, ela tem uma casa. A escola particular dela não vai servir de abrigo, dando apenas um exemplo, né? Fora que quando tem um soterramento de terra, aí para não falar de Porto Alegre, falar um ano antes, por exemplo, as chuvas durante o carnaval aqui no litoral norte paulista, onde desaba lá em São Sebastião, Vila do Saí, é área de vertical, né, morro, em que quem morava lá são as populações que não tinham outra moradia, que estão em situação de vulnerabilidade, né? Enquanto a área plana logo abaixo, casas de veraneio, que sequer foram abertas por questão de calamidade, né, uso público. Eu defendo que os governos deveriam ter dito, olha, é uma calamidade, por favor, estamos pedindo, poderia até remunerar, né, que você ceda a sua casa aí vazia para abrigar por um tempo essa população. Nem cogitamos, né? Nem cogitamos. E isso, elas foram para as escolas. Então, a recorrência o problema já lá estava. Então, se por um lado a emergência climática agrava problemas que a gente já tinha, por outro, ela tem se, me parece, né, que tem se mostrado uma oportunidade para a gente pautar lutas que também já lá estavam, né? A gente precisa de moradia decente. A gente não pode continuar com essa lógica da crescimento econômico a qualquer custo. Que vida é essa que a gente trabalha 60 horas por dia para enriquecer uns poucos, para, né? E mal tem tempo, porque no fundo, quando a gente vai morrer, a gente percebe que era o que mais importava, né? Estar próximo aos nossos queridos e queridas, ou todos os estudos têm mostrado o quanto saúde é não só pessoal, é saúde planetária e a importância do ambiente para a nossa saúde, né? Então, a pandemia ficou muito evidente o quanto não ter contato com a natureza teve impactos severos na nossa saúde mental, especialmente das crianças. Então, a emergência climática acho que nos fala assim, o rei está nu, sociedade. Então, os movimentos que defendiam outras lógicas dentro dessa perspectiva, mais dos direitos e menos da mercadoria, tem aí também, me parece, uma oportunidade de potencializar a sua luta.
A gente está chegando nos momentos finais e eu gostaria que você falasse sobre a Coalizão Brasileira pela Educação Climática. O que é, né, quem participa, a quem se dirige, né, e vocês tiveram um encontro recente, né, e poder falar das pautas, né, que pautas, né, são as prioridades de vocês. Perfeito, Sucena. Então, o projeto Educom e Clima faz parte da coalizão. Essa coalizão nasceu há 2 anos. Ela tem hoje 100, cerca de 100, vai, porque vai mudando, não vou travar um número aqui, né? Cerca de 100 organizações participantes. Eu começo a participar desde que nasceu por meio do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, o FUNBEA, do qual eu sou conselheira desde o seu início, e quando a coalizão nasceu eu era conselheira presidente, e o FUNBEA estava num processo de elaboração, junto com o programa Semadem Educação, porque a coordenadora Raquel Treiber também é conselheira do FUNBEA desde o seu início, já foi conselheira presidente, então estava num processo em parceria com o programa Semadem Educação e com o financiamento do Instituto Clima e Sociedade, o ICS, de elaborar as diretrizes de educação ambiental climática. Então, esse dá um outro programa, uma outra história, mas elas estão disponíveis no site do FUNBEA, fumbea.org.br. E aí, nesse caldo, a gente conversou com muitas organizações que já estavam fazendo ou educação climática ou educação ambiental, mas tratando de clima, né? E foi partícipe, né, foi participante de nascer a coalizão. Então, a coalizão é esse esforço de organizações, cerca de 100 no momento, que se reúnem não só para trocar práticas, para avançar, mas principalmente para demandar políticas públicas no campo da educação ambiental climática, né? Então, projetos de lei, graças ao esforço da coalizão, a Câmara Técnica de Mudança do Clima, que é um órgão assessor do governo federal, passa a ter uma Câmara Temática de Educação, e que daí se chama Educação Ambiental Climática. A professora Irene Carniato, lá do Paraná, é a coordenadora. E a gente fez aqui, dia 4, o lançamento do manifesto, da Carta Manifesto, elaborada para demandar a necessidade de que nas contribuições nacionalmente determinadas, que é o que os países apresentam como compromisso nas COPs, a gente tenha a educação com maior peso, e a gente tem dito assim, se a educação ela não é suficiente para combater a emergência climática, não é, né? Não é só educação. Cadê? Você precisa de política pública de transporte, você precisa de fiscalização, você precisa de todas as áreas, né? Atuando transversalmente. Mas dizer que não é suficiente não significa que não seja fundamental. E a gente esquece, né, a Convenção Quadro da Mudança do Clima falou que ela, lá de 1992 tinha assim, educação, compromisso nenhum, uma menção muito breve à educação, muito genérica. Aí a gente teve em 2015 o Acordo de Paris, que é um dos documentos a partir, né, que veio a partir das COPs. Ele já tem lá uma menção educação ambiental para a sustentabilidade, que o termo aparece, é uma das tarefas importantes, mas não tinha qualquer compromisso assim. Financiamento, se é importante, cadê o financiamento para ela descentralizado? Cadê a meta, por exemplo, de ter educação ambiental climática nos currículos? Cadê a meta de preparar as escolas para os eventos extremos? Então, nossa carta compromisso vai nesse sentido de cobrar medidas urgentes e de o governo reconhecer que já tem práticas que devem ser potencializadas, né? Os governos, né? Porque é internacional. Então, é neste sentido, e eu quero só comentar uma coisa que é bem importante, Sucena, que é uma atenção. A coalizão chama pela educação climática, né? Que é o termo que principalmente jovens ativistas que começam a se mobilizar nessa área de educação para enfrentamento da emergência climática usam. Mas o Brasil tem todo um histórico da educação ambiental, inclusive com a sua Política Nacional de Educação Ambiental, que é de 99. E, como a gente vive num mundo polarizado, a tendência de início era, estão inventando a roda, mas também eles não estão trabalhando o clima. Então, o FUNBEA, e a nossa presença também, é a mesma toada do Educom e Clima, né, da ECA, dizer, gente, a gente não é inimigo, a gente, ao contrário, a gente está neste lado do bem viver, né, de enfrentar o que causa o aumento da emissão de gases de efeito estufa, com outras lógicas de produção e consumo. Então, embora a coalizão se chame educação climática, porque foi com esse termo que ela nasceu a partir dessa toada do ativismo mais jovem, a gente tem adotado o termo
educação ambiental climática. Então, no evento que a gente teve na segunda, como era na ECA, eu fiz a fala de abertura, inclusive fiz a provocação, mas é algo que a coalizão tem que refletir, e palavras é o de menos, mas acho que o que elas carregam, e por isso que eu faço questão de trazer isso aqui também na entrevista, a gente gostaria que se chamasse Coalizão Brasileira pela Educação Ambiental Climática, né? Bom, como você mesma falou, Thaís, dá caldo para muitas pautas e muitos programas, né? É uma imensidão, né, de informações, né, de conhecimentos, de trocas. Mas acho que o importante agora é a gente poder acompanhar, né, esses próximos passos, aí as pessoas interagirem, né, com esses sites, esses canais, né, de divulgação que vocês estão propiciando também, e a gente vê como é que vai ser tratada a educação, né, socioambiental, climática, dentro da COP30, que como, né, logo no início da nosso diálogo, né, a questão é, a gente tem a diplomacia, a gente tem os cientistas, a gente tem os fatos reais, tem a sociedade civil, enfim, tem os governos, né, as partes, as nações, mas bateu, né? A questão climática já bateu na nossa porta, né? É isso, e tem o balanço ético, né, que não deu tempo da gente falar aqui, que foi uma proposta muito importante que o Brasil traz para essa COP, né, Sucena? E quando a gente fala em mudança ética, mudança cultural, não tem como não trazer educação e cultura para jogar um papel importante nessa mudança, né? Eu quero aproveitar só para rapidamente deixar, você falou seguir acompanhando, a gente está com canais muito potentes no Educom e Clima, onde tudo isso que eu contei um pouquinho, vocês podem ter mais informação, baixar os artigos, quando esse AD autoinstrucional for lançado, vai estar lá o link. Então, no Instagram é @educom com m.clima. Mesma coisa, LinkedIn, a gente tem o LinkedIn @educom.clima, e a gente tem o site onde estão os materiais todos completos, né? Que é sites.usp.br/, aí é tudo junto, Educom e Clima. Agora é só acompanhar e participar, né? E só mais uma questão: quem tiver interesse, né, de participar do processo, de se engajar com vocês, qual é o canal assim de comunicação? O site. Então, esse sites.usp.br/Educom e Clima tem o Fale Conosco, tem o nosso e-mail, mas também tem formulário. Porque a gente tem, por exemplo, puxa, Thaís, já está fechado, que é uma coisa que me perguntam. Eu não participei desse levantamento, eu estou trabalhando no meu território, eu quero fazer parte do banco de dados. Essa inserção vai ser via o Monitorear, mas já o EAD vai ser lá no Avamec, mas os links, porque são muitos parceiros, estão todos centralizados no site.usp.br/Educom e Clima. Então dá para participar ainda, se você está nos ouvindo e quer estar nesse banco de dados, vá lá, que daí você vai clicar e ser direcionado. Você quer fazer o EAD, ainda não lançou, gente, mas quando for lançado, vai estar o link para você fazer gratuitamente o curso. É o que a gente diz do Hub, né? O ponto de referência, que quando há ações fora, é de lá que você é direcionado, você é direcionada. Obrigada, Thaís, e até uma próxima pauta. E bom Obrigada a trabalho. você, Sucena, para você também. Um abraço.